Estamos aqui para fazer uma live e vamos ver aqui também, já estou no Face, estamos aqui aqui no Instagram. Saber já quem está aí ao vivo, são 7 horas e 33 minutos. Quem está falando é o pastor Carlos, eu sou da Igreja Evangélica Gênesis. Está aqui no Instagram. Beleza, estamos aqui ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Eu quero ler um salmo, né? Você que já está aí comigo, acompanhando aí nas redes, convida seus amigos, convida seus familiares. É muito importante ouvir aqui a sua participação. Nós vamos estar no final dessa live orando por você, pela sua casa, nesse período bem conturbado. Vou deixar aqui, né, como é que ele diz? Vou deixar aqui o Instagram aqui. Opa! Vê se tá bom aqui. Tá ótimo. Tá? Você já pode participar, mandando aqui a sua pergunta. Eu quero ler aqui o Salmo de número 121. Tá bom? Você que já está online aí, assina aqui pra mim, tá bom, querido? Dá um oi aí. Salmo de número 121, a palavra de Deus diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O versículo 8 é magnífico, diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Essa promessa maravilhosa de Deus, tá? Para esses dias que nós estamos aqui, tá bom? Quero desejar aqui a paz do Senhor, né? O Júnior aqui, tá pelo Instagram. Deixa eu ver quem está mais aqui pelo Instagram. Luciana, né? O Josué, o grande batera. Amém. Aqui no Face tem a Thaisa, tem a Josiane. Um abraço aí para vocês, queridos. Né? Então, nós temos que acreditar no que a Bíblia diz. A gente nesses dias, a gente está ouvindo muita notícia negativa, muita coisa ruim, né? E além do mais, muitas fake news, né? A palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, nesse mundo que a gente vive, a gente começa a ouvir um monte de gente falando, né? A gente começa a ouvir um monte de fake news e a gente começa a acreditar nisso. O que vai acontecer com a nossa fé? Ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer, porque a fé ela tem que ser firmada em Cristo, né? A fé tem que ser firmada na palavra de Deus, não naquilo que os homens falam, naquilo que os homens pensam. Eu tenho que crer naquilo que Cristo ensinou aos apóstolos, né? E acreditar naquilo que a palavra de Deus manda a gente acreditar. Lucas 1,37 diz: para Deus não há nada impossível. Então a minha fé ela tem que ser firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que vocês participassem, né? Que vocês tivessem alguma... Tem pergunta aqui, Gabriel, me ajuda aqui a responder essas perguntas aqui, a visualizar as perguntas que tem aqui na produção. Hoje está aqui minha família toda. Tem a minha esposa aqui na produção. Pergunta, não. Tem o Isaac que vai fazer aqui vai fazer um fundo musical aqui no teclado. A Gabriela está me ajudando aqui na produção e a minha esposa também aqui. Então, se você tiver alguma dúvida nesse momento, alguma pergunta, né, eu queria que você até convidasse as pessoas, né, seus amigos, a acompanhar aqui com a gente essa live, tá bom, queridos? Lembrando que nós vamos estar orando, tá bom? E se você quiser oração, já pede aqui também, né? Pede aqui a oração pra gente estar aqui orando por você, pela sua casa, nesses momentos
de dificuldade. Vamos ver aqui os comentários aqui, já tem alguns comentários, eu vou ler aqui. São esses daqui, ó. Então, mandar um abraço para as pessoas que estão online, né? A Thaisa, a Josiane, Letícia Santana e a Josiane também. Tá? Aqui estão online. Então eu queria que você convidasse mais pessoas, né? A entrar aqui para a gente começar a orar aqui. Tá? Quem foi que disse que chegou aqui no Instagram? Quem é? Cheguei. dando pra enxergar. Wendel. Leonor também. Uma pergunta, pastor Júnior. Pois não, Júnior, pode fazer pergunta. Se a gente souber, a gente tira aqui, ó, né? A gente tira aqui, tá bom? Júnior, para você fazer a pergunta, você vai clicar aí no ponto de interrogação e pode fazer a pergunta, tá bom? Dimas também entrou, que maravilha. Cadê, Júnior, a sua pergunta? Pode mandar. Não chegou ainda. Não chegou ainda a sua pergunta aqui, tá? O Lucas chegou também. Muita gente tá chegando agora, né? Esse pessoal que tá chegando agora, acena aí, olha, me responde aí como é que tá o som, se tá bom o som, se tá bom a imagem, tá bom? Nós estamos aqui, eu estou aqui na minha casa, né? Todo mundo de quarentena nesses dias. Aleluia, né? A Leonor, a gente tá legal, o som, né? A imagem. Tinha esquecido. Lucas. Então lembrando que nós estamos aqui ao vivo pelo meu Instagram e ao vivo também pelo Facebook da igreja, tá bom, queridos? O pessoal do Instagram aí, Facebook é Igreja Evangélica Gênesis. Tá bom? Amém? Letícia Santana, a irmã Regineide também está assistindo. Um abração para a irmã Regineide. O Wendel está dizendo que está tudo ok, então muito obrigado. Ana Paula entrou. Amém. Aleluia. Chegou a pergunta. Chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui qual a pergunta para a gente já tentar responder. Pode explicar, assim. Queria que o pastor explicasse Isaías 24:5. E se eu não comer porco... De novo, Júnior, essa pergunta tu fez quando? Ontem, foi? Não, foi... Júnior, assim, você tem que entender, tá? A gente responde aqui com o maior carinho. A gente queria que o pastor explicasse Isaías 24:5. Vamos lá para Isaías 24:5, então? Vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de Isaías 24:5. Se eu não comer carne de porco, se encaixa nesse capítulo. Com relação a, Júnior, a comida, as restrições, está no livro de Levítico, tá bom, querido? Mas vamos ver aqui. Arildo, um abraço, meu querido Arildo, né? Arildo tá morando aonde, Arildo? Em Miami, em Orlando? Diz aqui pra gente onde é que você tá morando, querido, tá? E diga aqui pra gente, Arildo, como é que tá aí nos Estados Unidos? Como é que tá aí esse surto aí, essa pandemia? Como é que tá o povo aí nos Estados Unidos, tá bom? Aqui no Brasil, tá assim, tá morando em Orlando. Eu vou estar em Orlando aí, viu, Arildo? Eu, a minha esposa, a Luísa, né? Você conhece mais por Izinho, segue ali, mas só no final do ano a gente vai estar aí. Vamos passar o Natal e o Ano Novo aí. Quem sabe a gente se encontra aí em Orlando aí, né? Um abração aí, querido. Acompanha a gente aqui, tá bom? A Izinha tá mandando um abraço aqui pra ti. Deixa eu ver aqui o que é que o Arildo manda dizer. Pedido de oração aí, Zinha, por gentileza, anota aí pra gente orar aqui depois. Mas respondendo aqui a pergunta do Júnior, 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Realmente, Júnior, se você ler lá no livro de Gênesis, querido, quando o homem pecou, a prestação de contas de Deus caiu sobre o homem, caiu sobre a mulher Eva, caiu sobre a terra também, né? E sobre a serpente e o diabo, né? A consequência do mal, posso ler aqui para você, né? Quando a prestação de contas está em Gênesis capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás
todos os dias da tua vida. Então, a primeira maldição caiu sobre a serpente, que o diabo usou para enganar, né? Aí no capítulo 15, que perdão, no versículo 15, que é a primeira referência com relação à obra messiânica, né? É a primeira profecia messiânica da Bíblia, Gênesis 3,15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu irás o calcanhar. Então aqui é uma promessa já da redenção, do plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Verso 16, e a mulher disse, veja a prestação de contas: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, agora vem o homem: portanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Está vendo aqui? Combina lá com o texto lá que você falou, Isaías 24:5. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O verso 19 diz, no solo do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, o homem deliberadamente ele pecou, ele voltou-se contra Deus, né? Foi uma vontade dele, e a consequência veio para a serpente, né? Veio para o diabo, né? A falência do diabo, que foi a morte de Cristo na cruz, a obra expiatória na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, né? A mulher sendo dominada pelo homem, e o homem, né, pagando um alto preço com relação ao seu pecado, o trabalho, o suor, etc. Né, e a terra, né, produzindo espinhos e cardos por causa da maldição que foi lançada sobre a terra. Né, essa maldição, Júnior e demais ouvintes, ela será arrancada no milênio, quando Cristo estiver reinando aqui na terra. O que Cristo fez há 2000 anos atrás, a sua morte vicária, a sua morte substituta, morrendo em nosso lugar, foi tirar o domínio do diabo, do pecado, sobre a vida do homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Mais uma vez, eu peço que você leia Atos capítulo 15, que foi o primeiro concílio da igreja. Ali tem as restrições que os apóstolos, em comum acordo com o Espírito Santo, vale bem ressaltar isso, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, né, eles fizeram algumas restrições, né, aquilo que comer, né, e o seu modo de vida, como praticar seu modo de vida e aquilo que comer. Está lá em Atos capítulo 15, né? Foi o primeiro concílio da igreja, tá bom? Eu acho que deu para... Eu queria que você, Júnior, você falasse aqui se deu para entender direitinho ou não, a gente pode repetir. Isso que obrigado, pastor. Obrigado, então, qualquer coisa estamos aqui, pode perguntar, tá bom? A gente está aqui para esclarecer mesmo. Eu disse que está tudo fechado lá. Na medida que vai passando o tempo, os casos vão se... O Arildo, que está lá em Orlando, né, disse que aqui tá tudo fechado. Na medida que vai passando o tempo, os casos vão se duplicando, mas confiamos em Deus que vai dar com certeza, Arildo, vai dar tudo certo. Eu queria ler aqui algumas coisas com vocês. Eu estava pesquisando hoje sobre as grandes epidemias ao longo da história, que saiu na revista Superintendente, né? E abrindo aqui, nós observamos que ao longo da história da civilização humana aconteceram muitas epidemias, né? Deixa eu ver aqui para vocês qual foi a primeira grande epidemia que aconteceu ao longo da humanidade, né? Vocês têm uma ideia? As grandes epidemias ao longo da história, isso aqui está na revista Super Interessante, foi a peste negra. 50 milhões de mortos, atingindo a Europa e a Ásia. Isso foi em 1333 a 1351. A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. Era causada pela bactéria Yersinia pestis, comum em roedores como o rato. É transmitida para o homem pela pulga destes animais contaminados. Os sintomas é a inflação dos glândulos linfáticos
seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta. Então, assim como está acontecendo hoje, essa peste de hoje, que é o coronavírus, né, também existiram outras pestes que assolaram a humanidade. Outra foi a cólera, né, em 1817 até 1824. Centenas de milhares de mortos. Conhecida desde a antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o vibrião colérico, o Vibrio cholerae, sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. A contaminação dava-se por meio da água, alimentos contaminados. E os sintomas, a bactéria se multiplica no intestino e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa. E tivemos outras, né? Outras mais, né? A tuberculose, 1 bilhão de mortos entre 1850 e 1950. Né? A varíola, né? 300 milhões de mortos entre 1896 a 1980. A gripe espanhola, 20 milhões de mortos entre 1918 a 1919. Tifo, 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia em 1918 a 1922. A febre amarela, 30 mil mortos na Etiópia, 1960 a 1962. Sarampo, 6 milhões de mortos por ano até 1963. Malária, né? 3 milhões de mortos por ano desde 1980. AIDS, 22 milhões de mortos desde 1981. E hoje nós temos, né, o coronavírus. Nós cremos que a mão de Deus está sobre nossas vidas, o poder do sangue de Cristo, né? Aleluia. Então, né? Então, todas essas pestes que nós falamos ao longo da humanidade assustou a população, assustou o mundo, né? Como hoje tem assustado. Mas você que está debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, creia. A palavra de Deus, ela é muito mais poderosa, né, do que qualquer outra peste que se levantar. Voltando um pouco aqui no passado, né, quando Deus libertou o seu povo lá do cativeiro, né, de Faraó, né, Deus usou muitos sinais, usou seu braço forte através da vida de Moisés, seu servo, para tirar o povo da escravidão. O povo passou cerca de 430 anos, né, presos, né, ali no Egito, sendo escravizados, sem liberdade alguma. E Deus levantou Moisés, e a última praga, que foi a morte do primogênito, de todos aqueles que não tinham feito o sacrifício que Deus tinha mandado, que era matar um cordeiro, né, sem defeito algum, né, e passasse nos umbrais o sangue do cordeiro, e à meia-noite o anjo da morte ia passar, e aquele que não tivesse o sinal, né, com certeza o anjo ia tocar, e tocou. Mas aqueles que fizeram aquilo que Deus mandou por intermédio de Moisés, seu servo, foram guardados com vida. Aleluia. Nós queremos que o Senhor abençoe as famílias da terra, abençoe o nosso Brasil, né, o Arildo que está lá nos Estados Unidos nos ouvindo também, com a sua família. Que Deus tenha misericórdia, né? Tudo isso é consequência da maldade do coração do homem. O homem se afastou de Deus, né? E o julgamento virá. O julgamento de Deus foi na cruz em Cristo. Ele pagou a nossa pena, né? A morte. Há poder sim no sangue de Jesus. E quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, né, é uma espécie de julgamento. Aqueles que realmente tiveram a vida no altar, que acreditam, né, piamente no poder da palavra de Deus, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, serão arrebatados. E aqueles que não forem arrebatados, estiverem vivos, vão sofrer. A Bíblia fala de 7 anos de grande tribulação. Isso é um julgamento de Deus. E a minha missão é que você que está me ouvindo hoje, Deus sabe o teu coração, e você entregue sua vida a Jesus Cristo.
Pastor Belardo disse que graça e paz aqui para o Facebook, maravilhosa sua live, uma bela forma de congregarmos. É verdade, pastor. Em 2 Reis 5:27, vemos Geazi, seu servo, Geazi, perdão, seu servo, central a lepra de Naamã, né? Deus curando Naamã, amém? Deus. Ana Paula, oração, nós vamos orar por você, Ana Paula, daqui a pouco, tá? Vamos orar por todos os irmãos, tá bom? Né? Ariel, se tu tiver online, tu manda inbox pra mim o teu celular, tá bom? Quando a gente tiver aí o teu zap, quando a gente estiver aí nos Estados Unidos, eu quero ir na tua casa pra gente tomar aí um café, tá bom? Levar aí minha família aí pra você conhecer meus filhos aqui. Manda aqui a gente vai passar uns 7 dias aí em Orlando, viu, Ariel? Tá bom? Se tu tiver ainda online aí, o Ariel tá online, assim, ó, eu levei aí. Ana Paula diz assim, eu creio que ele vai ser curado. Ela, é o seu cunhado, se quiser, se puder especificar, viu, Ariel? Manda inbox aqui pra mim, tá? O teu zap, quando tiver aí, a gente vai se comunicando aí, tá bom, querido? Aleluia. E as igrejas aí, Ariel, estão fechadas também, né? Aí nos Estados Unidos. Aleluia. Aleluia. Então, nesse momento também acontecem muitos oportunistas, né? Falando que da vinda de Jesus Cristo, sem ter assim nenhuma fundamentação, que isso é castigo de Deus. Bom, isso é juízo de Deus, sim. O homem, em Romanos capítulo 1 é algo muito claro aqui. Se você ler Romanos capítulo 1, vai ver a loucura do coração do homem, né? Que ponto o homem chega, né? É consequência da maldade do coração do homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Romanos capítulo 1, verso 23 diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e quadrúpedes e de répteis. E no verso 24 de Romanos capítulo 1 diz: por isso também Deus nos entregou às concupiscências, ou seja, ao desejo de seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a Criador do que o Criador, que é bendito eternamente. Então você está vendo aqui, queridos, né? O relato do apóstolo Paulo, falando aqui à igreja de Romanos, né, que isso é consequência do erro do homem. O que a gente tem que fazer? O que você tem que fazer, meu amigo? É pedir perdão a Deus dos nossos atos pecaminosos, né? Acreditar no que a palavra de Deus fala, né? Eu quero compartilhar também com vocês, né? 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim no verso 1: por isso, tendo este ministério, Paulo falando, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então não é motivo para você ficar triste, desfalecer, porque aprenda uma coisa, a Bíblia fala que todas as coisas, e todas as coisas no grego significam todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam essa situação, né, como algo que Deus quer fazer. Eu sei que o diabo está aprontando, porque o mal não vem de Deus, o mal não procede de Deus, porque Deus é bom o tempo todo, tá bom? Né? Tá certo? E antes de ir aqui perguntas, deixa eu ver aqui, dá para ver a pergunta aí, sim, para me ajudar ou não? Não, pelo Instagram. Deixa eu ver qual a pergunta aqui. Júnior, tá mandando. Não, tem aqui tem 2 perguntas. Quero pedir oração pelos donos de comércio, precisando de muita sabedoria nesse momento. É verdade, o pequeno produtor principalmente, né? O pequeno produtor está sofrendo muito. Vamos orar, né, para que o governo tome medidas, né? Tem que clicar em cima. Clica aí, porque a Gabriela vai clicar aqui para eu ver aqui a pergunta direitinho. Depois tu vê aquela outra pergunta, né, Gabriela? Pelos donos dos comércios, precisamos de muita sabedoria nesse momento. Sim, vamos orar sim, anota aí no nosso pedido de oração, orar pelos donos de comércio, principalmente pelo pequeno produtor, né? Que vai sentir na pele aí nesses dias de recessão, né, onde as pessoas estão em casa. Bom, tem outra pergunta aqui, mais uma vez o Júnior aqui.
Gênesis 6, 1 e 2, a Bíblia se refere a quem, pastor? Essa pergunta ela é polêmica, tá bom, queridos? Essa pergunta é polêmica e ela precisaria de muito tempo para responder. Mas eu vou aqui falar alguma coisa. Né? Primeiro, Júnior, eu não acredito nessa história de anjos, né? No capítulo 6, Gênesis 6, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Essa pergunta ela requer muito fundamento, né? E, infelizmente, nosso tempo ele não dá, mas aqui a gente vai fazer live, né, durante toda essa semana, a gente vai tentar responder. Eu não acredito numa tese, Júnior, que diz que foram anjos que desceram e tiveram relacionamento sexual. Eu não acredito nisso. Tá? Para mim isso está furado, não tem nenhuma fundamentação, né, dos melhores estudiosos, dos melhores teólogos, nenhuma, né? Tá certo? Você pergunta os próprios anjos, então a minha resposta é não. Não, eu não acredito nisso. Tá bom? Eu não acredito nisso. Porque o homem, ele é uma tricotomia. O homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e habita no corpo. Deus é espírito. Deus é espírito e os anjos também são espíritos. E para que eles tivessem relação sexual, eles tinham que se materializar em corpo. Eu não acredito nisso, não. Tá? Eu particularmente não acredito nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pelo Face. Só o pastor Belato tá aqui corrigindo, né? O nome é Geazi, ok? Já falei, pastor, ok? Tem mais alguma pergunta aí? Tem alguma dúvida aí? Alguma coisa? Algum alô? Então eu não acredito justamente por isso, porque nós somos uma tricotomia, né? Nós somos um espírito. O nosso espírito ele é recriado em João 3:3 quando a gente nasce de novo, né? Temos uma alma e habitamos no corpo, tá? Já Deus, ele é espírito, e como ele fala lá em João capítulo 4, né? Que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E os anjos caídos e o próprio diabo, Satanás, também é espírito, né? Mas voltando aqui para 2 Coríntios, no capítulo 4, a gente estava lendo aqui, né? Deu o versículo 1. Voltando aqui para 2 Coríntios, capítulo 4, vamos aqui, né? Nossa leitura. Pode falar, João, pode mandar sua pergunta aí, nós estamos aqui, enquanto eu estou lendo aqui, João. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você veja que a preocupação de Deus é sempre que a gente fale a verdade, né? Sempre. A mentira tem um preço muito alto, né? O pai da mentira é Satanás, né? O pai da mentira é o diabo. Iraci também lá em São Paulo, entrou aí pelo Face. Iraci, que Deus te abençoe, né? Vamos orar aqui pelo seu irmão, pelo Ribeiro, tá? Um abração pessoal aí de São Paulo. O pastor Belato está dizendo que no teclado dele do celular não consegue colocar o nome certo, o nome do servo de Eliseu. Não tem problema, a gente já corrigiu isso aqui, tá? Ok, o que mais aqui? Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Vamos continuando aqui a leitura então de 2 Coríntios 4. Verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Vejam, observem vocês o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E
nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Respondeu a pergunta do Abelar? Qual era a pergunta do pastor Abelar? O Jazir de 2 Reis 27 é o mesmo, de 2 Reis 8 5. Eu preciso ler lá, né? Preciso ler. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Tem mais uma pergunta aqui no Instagram. Só um minuto que a gente responde já. Ontem vi uma nuvem da pastor. Né? Quem está mandando é o Júnior. Júnior, ontem viu uma nuvem vermelha da cor de sangue, pastor. Achei estranho. O irmão que estava, o que mais? Estava o quê? Não dá para ver toda a pergunta, né, Gabi? Que estava, lê aí. Achei. Daniel está perguntando. Em Marcos 8:36 Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu me aproximar aqui da câmera do Instagram, que está pequena aqui a letra. Ontem vi uma nuvem vermelha da cor de sangue, pastor. Achei estranho. O irmão que estava no Pará também viu. Você precisa detalhar mais o que é isso. Você estava dormindo, você estava acordado, como é que você viu isso, em que horas da noite, tal, para ver se tem algum sentido, alguma coisa, alguma relação com alguma coisa. Especifica mais, Júnior, tá bom? Detalha mais a tua pergunta. Daniel fez uma pergunta. Daniel, qual foi a pergunta? Em Marcos 8:36 se refere ao homem ímpio que busca o bem material ou crente que se faz fariseu? Vamos ver. Marcos o quê? 8:36. Vamos tentar responder. Quem está perguntando? Daniel. Daniel está fazendo uma pergunta em Marcos 8:36. Você pode pegar a Bíblia e ler ele também para mim, Zinha? Você tem a Bíblia fácil ou não? Eu peguei aqui, já peguei. A Yara também está pedindo oração. Qual é a referência? É Marcos o quê? Marcos 8:36. Vamos ver pelo contexto, né? Tem um ditado assim, um texto fora do contexto é pretexto. Então, toda exegese bíblica, uma boa exegese, para fundamentar, para você construir uma boa exegese, você tem que entender um pouco de hermenêutica, né? A Bíblia, as escrituras interpretam as escrituras, e você não pode jamais fazer uma boa exegese de nenhum texto bíblico sem você ter esse texto no contexto, tá bom? Mas vamos ver aqui o 36, né? O 8:36, não é isso? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? A pergunta é? Se refere ao homem ímpio que busca o bem material ou crente? Não, essa passagem, Daniel, demais ouvintes, ela se refere a qualquer pessoa, né? Eu conheço homens de Deus que começaram bem o ministério, mas deixou a riqueza entrar no coração e se perderam na estrada. Então, o problema não é o dinheiro em si. Paulo diz isso a Timóteo. O problema é o amor ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males. O dinheiro não. O amor ao dinheiro, você centralizar o dinheiro mais do que Deus, mais do que as coisas de Deus, a importância, dá mais importância do que Deus. E ele começa a ganhar o coração da gente ao ponto da gente se desviar, né? Entendeu? Então, Daniel, é uma pergunta geral. Ela serve pro homem cheio do Espírito Santo e pro homem que não é cheio do Espírito Santo, pro ímpio também. Então a gente tem que estar sempre ali equilibrado, né? Ter cuidado, não deixar a luxúria entrar no coração do homem, né? Ok, Daniel? Se eu respondi a contento, tu dá um tchauzinho aqui, tá bom? Júnior, procure participar da escola dominical, a Teresa está dizendo, e o clube de ensino, assim... A escola dominical, gente, é fantástica. Eu até queria que os irmãos que estão aqui online pelo Instagram e pelo Facebook, se vocês participam da escola dominical, mandassem assim uma curtidinha dizendo que é legal, né? Entendeu? A gente ali tem toda a liberdade de estudar profundamente as escrituras, né? E discutir de uma forma assim bem ampla, né? Um estudo bem analítico da palavra de Deus e esclarecer todas as dúvidas. Bom? A pergunta do Júnior, né? Júnior, desse sonho, não sei, foi sonho que você teve, né? Especifica aqui pra gente.
Você estava, foi sonho, né? Estava jantando, minha esposa também viu. Será que poderia ser um sinal ou alguma coisa normal? Né? Bom, toda visão de Deus, ela tem um propósito. Saber que eu estava jantando, minha esposa também viu. Será que poderia ser um sinal ou alguma coisa normal? Né? Olha, Júnior, fica difícil a gente falar, né? A gente precisava sentar no brilhamento pastoral, né, para a gente ver, né? E a pergunta é: isso trouxe paz no seu coração ou não? Ou trouxe inquietação? Pelo que eu estou vendo, trouxe inquietação, né? Porque a mensagem de Deus, nós acreditamos na visões, relações e profecia. Agora elas têm um sentido, elas não são à toa, né? A palavra de Deus, ela tem um sentido. Se Deus mostra alguma coisa para alguém, ela tem um sentido. Tá bom? O Daniel disse que respondeu. Valeu, Daniel. Ok? Então, tudo né, que Deus mostra para a gente tem um sentido. Nada é em vão. A gente tem que apenas tentar discernir, né, o que está acontecendo. Tá bom? Deixa eu só aqui voltar aqui pro Instagram. Não tive medo, só achei estranho, mas nada que trouxesse inquietação. Então, tranquilo. Olha aí, o Endo tá dizendo aí que tu é do grupo Testificados, então tem que aparecer lá no JGVC Avançar e mandar fogo no capeta, né? Amém? O Júnior disse que um amigo também viu no passado assim. Que sentido tem isso, né? Qual o sentido isso tem? Qual é a fundamentação bíblica? Né? A gente está com baixa qualidade aqui, mas já retornou aqui, graças a Deus, né? A Dita diz que a escola dominical é uma bênção em nossas vidas, né? Momento único de aprendizagem, né? A Letícia acredita que sem o culto de ensino na escola bíblica dominical eu não teria o conhecimento que tenho. Esses cultos são essenciais para o crescimento espiritual de todos. Eu concordo com você também, querida. Às vezes a gente faz resistência. O pastor Belardo, ele tem um testemunho que ele fazia muita resistência, claro, antes de ser pastor, né? Quando ele era apenas membro da igreja, ele disse que fez muita resistência à escola dominical, né? E até o dia que eu insisti muito com ele, até o dia que ele passou a ser um frequentador assíduo da escola dominical, hoje ele não falta de forma alguma. Está lá sempre presente, nos ajudando na escola dominical, né? Pastor Belardo diz assim: ao final, ore pelos nossos membros itinerantes, transplantados, pré-transplantados, idosos, pelos internos em hospitais, circunvizinhos, etc. Que na sua maioria são pessoas que possuem imunidade baixa, mas uma fé muito elevada para a honra e glória de Jesus. Vamos orar, né? Vamos orar pelo Paulo lá em Manaus, pela Thelma, não sei nem se vocês estão nos ouvindo aqui. Aleluia. Gostei do pessoal aí do Instagram aí fazendo o convite aí para participar do JGVC Avançar. Gente, é isso aí mesmo. Ai. Quase, quem a Yara diz assim, quase ninguém sabe o que é arminianismo, e nós sabemos, principalmente o Yara, sinergismo, monergismo, né, que pouca gente domina e sabe o que é isso, né? Aleluia. É verdade. Então, Júnior, não fica preocupado não, querido, tá bom? Fica preocupado não, que a seu tempo Deus vai falar com você. Eu creio, já que você está com essa sede, né? A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia, né? Amém. Gabriele, por gentileza, me dá esse copo d'água aqui para eu melar aqui minha garganta aqui, por gentileza. Por aqui. Isso. A Yara diz o quê? Exatamente, eu já dei uma aula para uma amiga graças à Escola Bíblica Dominical. Que maravilha! Sou só da Dayane, né, Daniel? Mas você também agora é do Testificados ou do Edificados? Tá bem, irmãos? Participa aqui também pelo Face, né? Nós estamos ao vivo aqui no Face.
ao vivo aqui também pelo Instagram. Tem muita gente da igreja que não está aqui acompanhando, né? Poder estar acompanhando aqui a gente, principalmente hoje que é dia de discipulado nos lares. Estou sentindo falta dos irmãos do discipulado nos lares. Se tiver aí, por gentileza, algum pedido de oração, né? Você manda aqui pra gente, tá? E eu vou continuar a leitura de 2 Coríntios, tá bom? Eu parei aqui no capítulo 4. Gente, eu estou pensando da gente fazer, né, uma live, quando passar esse momento conturbado de quarentena, a gente retornar às atividades presencial na igreja, para a gente ficar fazendo uma live por semana aqui sobre a escatologia. Eu quero saber se vocês acham um bom assunto para a gente falar sobre o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, para a gente falar sobre o arrebatamento, sobre a segunda volta de Cristo, né, falar sobre a grande tribulação. Eu queria saber se vocês acham, vocês poderiam até se manifestar aqui, né, poderia até dizer um dia, né, para a gente entrar aqui no consenso, sei qual seria assim, o melhor dia e o horário da noite, né? Eu estava pensando em começar às 10 horas da noite, né, numa sexta-feira. O que é que vocês acham? Né? Para a gente falar muito aqui do livro de Apocalipse. O pessoal tem muita dificuldade de entender o livro de Apocalipse, né? Eu queria saber aqui se vocês acharem legal, depois que passar esse momento aqui de quarentena, né? Aí eu queria saber se vocês topam, né, para a gente fazer essa live aqui, tá bom? Eu queria saber se o pessoal também lá em Portugal está nos acompanhando, né? Amém? Portugal já tá tarde, né? Portugal já é tarde da noite. Lá já é 11, né? São 3 horas avançado lá. Quem mais tem que tá falando? Vai dizendo aí quem estava no Arildo, a Leonor, né? A Thaísa. Que é uma ótima ideia, tá A Yasmin, né, Yara? Deus é bom, Yara, o tempo todo. Esse é do pastor da vigília lá no céu. Aleluia. É sobre o pastor da vigília. O que é isso? Não entendi, não. Quarta-feira, 19h30? Podia ser assim, se todo mundo entrar no consenso, para a gente começar aqui a trabalhar, trabalhar aqui o escatologia, porque é um tema que pouca gente domina, né? Tá certo? Nós poderíamos aprofundar muito sobre isso. O Belato está dizendo que é show, pastor Belato, sim. Cadê o pastor Jacques? Está participando não, hein? É o aniversário do Benjamin hoje, né? O Daniel disse que tem medo do Apocalipse, por isso fugiu das 15. Tem medo não, rapaz. Romanos 8:1. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação, não há mais nenhuma condenação para quem está debaixo do sangue de Cristo, tá certo? Minha filha quer saber se já estamos vivendo o Apocalipse. Uma boa pergunta, né? Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, lendo o livro de Apocalipse, tá bom? O João Daniel, pergunta também. Mas não chegou aqui ainda não. Ele disse que tem a pergunta, pastor. Mas pergunta. Faça a pergunta aí. Eu vou responder lá a pergunta lá do Apocalipse, tá bom? Se a gente está vivendo o Apocalipse hoje. O que é que vocês acham aí? Vocês estão nos ouvindo? Estão vivendo o Apocalipse, sim ou não? Né? Aleluia. Aqui no livro de Apocalipse. Renata entrou. Quem? Renata Guiar. Renata Guiar, um grande abraço. João, ele tem eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, presta atenção, as coisas que brevemente devem acontecer. Ele escreveu essa carta mais ou menos no ano 90 da nossa era. Então veja aqui, interprete a Bíblia. As coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados,
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aí diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Verso 8 do capítulo 1 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, fui arrebatado no Espírito do dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, ou seja, o primeiro, e o Ômega, né? O primeiro e o último, e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o princípio, o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E escreve estas coisas que tem vistas. Agora presta atenção. E as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, estão vivendo o Apocalipse? Muito bem. Segundo o verso 19, as que têm visto, as que são, as que têm visto presente, né? As que são e as que hão de acontecer. Então tem coisas no livro de Apocalipse que são presentes, e tem coisas que ainda vão acontecer, tá certo? Então nós estamos vendo o Apocalipse, já começou, amém? Então, querido, você que fez essa pergunta, isso é escatologia, e nós vamos abrir aqui um canal, né, só para falar sobre isso, tá certo? E eu quero que você seja nosso ouvinte aqui assíduo para entender realmente. São poucas pessoas que entendem isso, tá bom? Então, segundo o livro de Apocalipse 9, responde aí a sua pergunta. A Francisca lá em Açores, olhazinha. Antes do que ela está dizendo? Do primeiro do dia, da noite, pastor, porque aqui seria bom para nós aqui, 19 horas seria bom para eles, porque lá tá certo. Então a gente vai ver então aqui um horário bom pro pessoal também em Portugal, né, por causa do fuso. Não é bom? Porque lá é 10 horas da noite e 1 hora da manhã. A Neta, a esposa do pastor Belardo, aqui pelo Face, está dizendo que a Renata e o Diego estão assistindo lá em São Luís do Maranhão. Um abraço para vocês aí. O Igor também está ligado, Belardo. Continue aí, né? A Thaisa está dizendo assim pelo Face: o que eu aprendi na escola bíblica dominical e curso de ensino tem me ajudado muito nesse tempo, conseguindo discernir o tempo que estamos vivendo para não ser enganada pelas loucuras. Realmente, Thaisa, eu concordo com você. Tem muita loucura, muito oportunista, muita gente falando aí o que não deve, sem saber o que está falando, tá? O pastor Belardo vai dizer também que o Igor também está ligado na live. Valeu, Igor. Nós estamos sentindo falta de você aqui na nossa igreja, querido. Vem aqui em nome de Jesus, assim que passar esse momento ruim aí, tá? E vai passar. Por que vai passar? Por que vai passar? Por que eu vou te falar isso com tanta propriedade? Sabe por que vai passar? Vou dizer para você por que vai passar. 1 João, capítulo 2. Eu li aqui das pestes que aconteceram na humanidade. Passaram.
Passaram. Muitas vidas foram ceifadas, passaram. Né? Por que vai passar? Porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo que o apóstolo João está falando aqui, não são as belezas aí de Açores, não. Aquelas caixas d'água lindíssimas, aquele mar maravilhoso, esplêndido. Cachoeiras, as cachoeiras. Não são aquelas cachoeiras lindas e maravilhosas aí, não. Isso não é. Né? Aquela bela praia lá, aquele mar maravilhoso lá em Cancún, né? Não. É o sistema corrupto e maligno do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a vontade, né, da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, a vontade, o desejo, e a soberba da vida, o orgulho, né, a presunção, a vaidade, a luxúria, não é do Pai, você não é do Deus, mas do mundo. Agora, por que vai passar? Por isso. Porque diz aqui no verso 17, e o mundo passa, querido. Vai passar em nome de Jesus. E o mundo passa. E a sua concupiscência, seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A pergunta é, você que está nos ouvindo, você faz a vontade de Deus? Ou a vontade da carne? E aí? A Leonor está dizendo aqui pelo Instagram, tudo passará, só não a palavra do Senhor. É verdade, nós acabamos de ler. Martins, olha o Diego, né? O que o Diego está falando aí? É o corretor, né? Tá online também, Diego? Valeu, querido. Um abração aí. Tá com saudade, né? Irmãos, amigos, quinta-feira, no nosso culto de ensino da palavra, estamos trabalhando, né, a divindade de Cristo, no Evangelho de João. Eu vou fazer daqui da minha casa. E eu queria que vocês acompanhassem aí às 7h30 da noite, tá bom? Nós vamos estar aqui versículo por versículo, onde a gente parou, né? Leonor, se lembra onde foi que a gente parou, Leonor? A Francisca lá em Açores, às 19 horas, aí seria bom para nós aqui. 19 horas aqui, dá 2 horas lá a diferença, né? 2 horas. 7 horas aqui, lá 9, né? Um horário bom, então. Tá bom? A gente tem que fazer a coisa que é bom para todos. O Martins pode ficar com o Diego. O Wendel tá dizendo ali, não sei, não tá acompanhando aqui. Viu, Leonor? Diga aí onde foi que a gente parou aí pra gente começar a quinta-feira, ver se você se lembra aí qual foi a passagem, tá? Do Evangelho de João. Tá lindo aqui, pastor. Todos reunidos na sala assistindo a live. Cuidado aí com a contaminação. Tá todo mundo aí debaixo da cobertura do sangue, Leonor? Amém? Aleluia. Aleluia. Abraço, pastor Carlos. Abraço para você. Deus te abençoe, querido. Dê muita saúde e prosperidade para você nos seus negócios. A Jéssica está perguntando se amanhã vai ter culto online. Amanhã sim, amanhã nós vamos fazer o culto online aqui de casa, tá bom? Vamos estar ministrando aqui uma palavra. E se você tem algum pedido de oração, né? Você pode aqui também mandar pra gente, tá bom? Se você tem vontade também de ofertar, ajudar a nossa igreja, nós temos uma conta no Banco do Brasil, tá bom? Leonor, manda aqui pra mim o número da conta, o CNPJ, que eu não tô lembrado aqui não, tá bom? Abre teu WhatsApp aí, Gabi, vê na igreja aí, que eu vou até botar aqui. Vê aí no WhatsApp da igreja aí o número da nossa conta bancária, agência, pra gente já tá aqui falando pessoal nesse momento aí, quem quiser, o Arildo perguntando que horas o culto amanhã, Arildo? Amanhã o nosso culto é 7h30 aqui à noite, em Fortaleza. Qual o fuso horário aí de Orlando? Orlando eu acho que é 1 hora, né, a menos do que aqui no Brasil, né, se eu não me engano. Tá? Vou passar aqui no grupo aqui a conta, tá bom? Quem quiser aqui ofertar. Daqui, Isaac, por gentileza. Cadê o Everton? Cadê o Everton? Entrou dessa vez. Né? Nós temos uma conta no Banco do Brasil, né, que é o 001, a agência é a 2925, dígito 4, a conta corrente é 17.978, dígito 7. Então, se você quiser ajudar esta obra, né, nesse momento de quarentena aí, tá, fique à vontade, é tudo voluntário aqui, ninguém
A gente aqui não cobra pra nada, em nome de Jesus, tá bom? Leonor, se você puder fazer aí um print da conta e colocar no Instagram aí agora, tá bom? Isso. A Carmélia já colocou aqui, a agência 29, faltou só o CNPJ, né, Carmélia? Eu não sei se você pode fazer essa transferência sem o CNPJ. Eu acho que pode, né? Se for Que é DOC, pessoa jurídica, né? Pode transferência bancária mesmo. Se for um DOC, precisa... Ribeiro, meu amigo lá em São Paulo, forte abraço para você, meu cunhado. Que Deus te abençoe e te restaure a sua saúde, em nome de Jesus. O Alan diz assim: graça e paz, Igreja do Avivamento. Alan, manda um alô aí pra gente dizendo de onde é que você está falando, né? Qual o bairro, né? Ou qual é a cidade, tá bom, Alan? Manda aqui pra gente aqui, tá bom, querido? Um abraço aqui pra gente. A gente retribui outro abraço pra você. O Daniel está dizendo, eles podem... Eles pedem o CNPJ. Eles pedem, né? Então coloca o CNPJ da igreja também no Instagram. E se alguém tiver no Face também, a Thaisa pode também colocar aqui, viu, Thaisa? Thaisa tá online, tá bom? Perguntando o Everton. Cadê o Everton? Eu tô sentindo falta do Everton hoje. Tá fazendo comida? E o Everton agora é cozinheiro, né? Então a gente estava lendo o que era segunda, o culto de ensino vai continuar em João 12 e 20. Obrigado, Leonor. A gente parou, né, no 19, né, e vai continuar. Nós estamos falando aqui todas as quintas-feiras às 19 horas. Nosso culto de ensino, né? Tem duas perguntas aqui, Gabinete. Duas perguntas. Vamos ver aqui quais são as perguntas. A Yara perguntando quando a transferência for de outro banco. Alguém, por favor, responda a Yara aí no Instagram. Não, a Yara disse que precisa de CNPJ quando é de outro banco. Quando é DOC, precisa de CNPJ. Tem duas perguntas. Quer pedir oração pela minha família? A Sandra, coloca aí por gentileza. Sandra e também o Júnior. O Júnior, vou ver aqui com a pergunta do Júnior. Quero pedir oração pela minha família, Sandra. Vamos ver aqui, estou vendo aqui no Instagram, o pessoal do Face, dá só um tempo aí, tá bom? Qual era a outra pergunta? Júnior. Isaías refere-se se a luz for da estrela da manhã, Jesus também é chamado assim. Me explica isso, pastor. Não sei se vocês viram a pergunta do Júnior ou se só eu que estou vendo. Só eu que vejo? Todo mundo vê no Instagram? No Face não, né? Mas no Instagram dá pra ver. Júnior, eu até já falei sobre isso no grupo de obreiros, né? A gente tem no grupo de obreiros, tem um grupo, né, de WhatsApp de obreiros, e a gente manda assim as coisas mais difíceis lá no grupo de obreiros, né? E Isaías refere-se a Lúcifer de estrela da manhã. Eu acho que você deve estar se referindo a Isaías capítulo 14, não é isso? Se for, por favor, confirma comigo se é Isaías 14, tá? E também Ezequiel 28. Só confirma comigo, Júnior, de responder, tá bom? Se é essa passagem, se é Isaías capítulo 14, tá? Eu vou esperar você confirmar para responder, tá bom? Né? A Leonor disse que só eu consigo ver a pergunta, né? Ninguém vê não. Alguém que está aqui no Facebook puder mandar o CNPJ da igreja, tá bom? E o Alan, eu tô esperando aqui o Alan mandar. Todo mundo vê, eu vejo, pelo menos, então, porque o Instagram não está atualizado. Pô. Estão procurando ele no Insta. Quem, Thaís? O Everton, né? Cadê o Everton? O Everton parece na última live aí. Ele tá dizendo 1 minuto ou 1 hora restante. Eu tenho mais 1 hora de live. A gente vai aqui até, né? Até os irmãos. A Gabi, agora que você entrou para me ajudar, Gabi? Gabi tá aqui do meu lado. O Isaac parou ali de fazer o meu background ali, o back vocal ali. O back vocal não. Não, eu entrei só pra mostrar. Fazer ali o fundo musical ali. A Jéssica disse que tá vendo aqui a pergunta. É isso mesmo. É Isaías capítulo 14. Júnior, é o seguinte. Muitos teólogos, essa passagem em Isaías 14, eles atribuem a Satanás, né?
Mas historicamente falando, essa passagem, literalmente falando, se você ver lá pelo início, ela é especificamente a um rei, não especificamente a Satanás, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela dá muito mais enfoque, ela focaliza muito mais a Deus, o autor da vida, Jesus Cristo, as manifestações de Deus, do que o reino das trevas, tá? Então existe duas correntes, né? Uma corrente, ele acha que a passagem toda refere-se, né, simbolicamente a Satanás, a Lúcifer. O vídeo ao vivo terminou? Que isso só tinha pouco tempo. E agora? Tem que entrar de novo. Eu vou entrar aqui pelo Instagram, entra aqui, velho. O pessoal do Instagram aí, dá só um time aí, tá? Eu continuo respondendo aqui. Tá bom? Facebook ainda tá. O Facebook tá aqui ainda, mas o Instagram deu uma pausa aí. A gente vai já retornar aqui, né? Tá bom? Enquanto isso que eu tomar um gole d'água. O Instagram tem limite de live. A live parece que pode ser 1 hora, não entendo muito bem não. A Letícia está perguntando, pastor, o que o senhor pensa sobre as pessoas falarem desse vídeo para trazer a igualdade econômica entre as pessoas? Quem pergunta? Letícia. Letícia. Se o vírus... O quê? O que o senhor pensa sobre as pessoas falarem que esse vírus veio para trazer a igualdade econômica das pessoas? Não, eu não acho que não. Eu acho que não, claro que não. Não tem nenhuma fundamentação bíblica para isso não, entendeu? O pessoal do Instagram aqui já tá restabelecendo novamente, né? Deu uma quedinha, mas graças a Deus tá tudo ok. Então, Júnior, o Júnior disse que não ouviu a resposta. Tá dizendo, Júnior, o seguinte, que essa passagem em Isaías 14, existe um grupo de teólogos que diz que ela realmente atribui a Satanás, né, ao diabo. Mas também é uma passagem literal que atribui a um rei, né? E para você só o início de Isaías 14, tá bom? Vou ler aqui para você. Milton, abraço ao meu amigo Milton, grande Milton. O Isaías 14, versículo 12: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, aí a passagem continua, vai até o verso 17. Muitos atribuem a queda de Satanás, outro grupo atribui realmente a Babilônia, né, o próprio rei, entendeu? O orgulho, né, a vaidade do rei, etc. Sim, literalmente falando, tá bom? Ok? Há um teólogo muito respeitado, Júnior, chamado Pentecostes, né? Em nome inglês, J. D. White Pentecostes. Ele atribui essa passagem a próprio Lúcifer, né, o próprio Satanás, né, a queda dele, tá bom? Ok? O pessoal aqui acho no Instagram já normalizou. Vamos ver aqui no Face. A pergunta da Letícia. Qual a pergunta da Letícia? Se é negócio da igualdade econômica. Não, claro que não. Não tem nenhuma fundamentação teológica. Eu tô falando aqui, querida. Só repete a pergunta dela aí. Eu não tô vendo a pergunta dela. Tá no Face ou tá no Instagram? Face. Tá no Face? Então vamos ver aqui se tem alguma coisa no Face, alguma pergunta aqui. Meu nome? Letícia. Pastor, o que o senhor pensa sobre as pessoas falarem que esse vírus veio para trazer a igualdade econômica entre as pessoas? Eu não vi nenhum comentário dessa parte. Você poderia até dizer aqui as fontes, né? Quem são essas pessoas que estão fazendo esse comentário? Porque biblicamente essa igualdade econômica ela só vai acontecer no milênio. Não vai acontecer aqui, né? Agora, né? Nesse momento. Jesus disse que os pobres sempre vocês vão ter convosco. Quando Maria quebra aquele vaso, né, de ungüentos, né, sobre Jesus ali e tal, de Lázaro, depois que Jesus ora, ressuscita Lázaro.
E Judas, que era o tesoureiro, ficou até nervoso com aquela atitude de Jesus Cristo, porque ele disse que poderia vender aquilo ali, que era um alto preço, e dar aos pobres. Jesus, olha, eu sou os pobres, vocês vão ter sempre convosco. Então não, minha resposta é não, entendeu? Entendeu? Não, claro que não. Ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Milton, pastor Carlos Senna, nesse momento que o mundo passa quarentena, coronavírus, tem relação com profecia bíblica? Não, tem não, o Milton. Eu acho que você deve ter entrado agora, não viu no começo a minha explanação. Isso, nós tivemos ao longo da história, ao longo da humanidade, várias pestes que surgiram, né? Que mataram muito mais do que as guerras, né? Para você ter uma ideia, Milton, a primeira peste que aconteceu na humanidade, eu vou dizer aqui para você a data, para você ter uma ideia aqui. Eu tenho ela aqui. A primeira grande foi a peste negra. Sabe quantas pessoas morreram? 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. Isso foi 1333 a 1351. Então, se nós estivéssemos vivos nesta época, será que nós também não estaríamos atribuindo essa peste negra, né, a sua pergunta que você fez, né? Que tem relação com a profecia bíblica? Não, tem relação com a Bíblia em si, mas não com a profecia bíblica. Com relação à maldade do coração do homem. O salário do pecado é o quê? É a morte. Entendeu? Tem essa relação, né? O homem, nós estamos passando por aquilo por consequência da maldade do coração do homem. Agora, a igreja, ela está dentro desse contexto. O mundo jaz no maligno. É só lembrar que em uma certa ocasião, quando Jesus Cristo estava com seus discípulos no mar, levantou-se uma grande tempestade. A Bíblia diz que estava dormindo. Detalhe, Jesus Cristo ele era 100% homem e também 100% Deus. Estava cansado, literalmente, estava dormindo, né? E os discípulos ficaram ali apavorados, acordaram Jesus. E Jesus se levantou, se repreendeu ali a fúria da natureza e tudo se acalmou, né? Então, se a gente realmente estiver com a nossa vida em santidade, com a palavra, obedecendo, tá certo? Nós iremos passar por dificuldades na vida. Jesus não fez aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente está com Jesus, a nossa vida está lá, na rocha eterna, como Mateus fala no capítulo 7, aquele que edifica sua casa sobre a rocha, pode vir tempestade, ventos fortes, mas a casa não vai se abalar. Entendeu? Isso já é a parte conclusória, né, do Sermão da Montanha, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. É um detalhe, escutar e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Então tem aquele que escuta e pratica, tem aquele que escuta e não pratica. Aquele que escuta e pratica é prudente, aquele que escuta e não pratica é insensato. O que pratica, ele edifica a casa sobre a rocha, que é Jesus, e o que não pratica, ele edifica sua casa sobre a areia, dá o primeiro vento, cai. Então nesse momento de calamidade, de doença, Deus pode guardar aqueles que são seus, amém? E pode guardar também a nossa família, se nós orarmos no nome de Jesus, tá bom? Letícia disse que a pergunta foi respondida. Ok, Letícia, né? Então, Milton, aí se eu responder, cadê? O apóstolo Belar está perguntando pela irmã Noelma, tá no Insta? Não sei, pastor, só dá uma olhada aqui, saber se ela vai estar no Insta. Na última hora, né? Então aqui, a gente já está com mais de uma hora, né? Vamos então orar nesse momento, convidar todos os irmãos para a gente fazer oração, não tem mais nenhuma pergunta. Espero que os irmãos tenham, né, espero que as respostas foram a contento, né, que os irmãos tenham aprendido alguma coisa. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui ao vivo às 7h30, nosso culto de oração vai ser aqui, tá? Nós vamos trazer uma palavra, começando às 7h30, e a gente vai estar orando pelas pessoas. Desde já, prepara a tua pergunta, tá? Pra gente estar orando, tá bom? Amém? Vamos orar, queridos? Convidar você que está aí ao vivo no Instagram,
Você que está ao vivo aqui também pelo Facebook, eu quero convidar você a estar orando agora aqui comigo em nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Vamos orar? Me dá aqui os pedidos, você tem aí os pedidos aí pra gente orar aqui pelas pessoas? Me ajudando aqui na produção. Orar pelos comerciantes, né? Pequeno comerciante principalmente, Bruno e sua mãe, Débora, suspeita de coronavírus, cunhada da Ana Paula, os membros itinerantes, né? Aqueles que fazem transplante, estão fazendo tratamento no hospital aí pertinho da igreja. Tá? Vou orar pelos pequenos comerciantes também, sim. Pela Sandra e sua família, e os demais irmãos que não se manifestaram aqui, mas que também vão estar orando aqui com a gente agora, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos a nossa voz a Ti, porque acreditamos, ó Pai, no sangue de Jesus, acreditamos na nova aliança em Cristo. Deus, neste momento de terror, de pavor, de pânico, de fake news, de mentiras, de oportunismos, eu oro, Deus, por todos os irmãos que estão online. Eu oro, Deus, pelos pequenos comerciantes que vão estar sendo prejudicados por falta de venda, tem seus negócios. Coloco também diante de Ti a vida do Bruno e sua mãe, da Débora, que está suspeita de coronavírus, os membros itinerantes da nossa igreja, Pai, onde eles estiverem, pelo Ribeiro, meu cunhado, lá em São Paulo. Deus, aqueles que foram transplantados, pela Sandra e sua família, os demais irmãos. Pai, nesta hora, Tu és o nosso socorro bem presente, Pai. Tu és aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Abençoa também o Arildo, que está lá nos Estados Unidos. Sua família toda, meu Deus, guarda. Abençoe, meu Deus, o pessoal lá em Portugal, lá em Açores, naquela ilha onde nós estivemos ali ministrando a palavra. Meu Deus, eu coloco todos diante de Ti e peço agora a Tua graça, assim como o Senhor protegeu Noé e a sua família, porque Noé era justo. E a Tua palavra diz que nós somos justificados pela fé. Aleluia. Nós somos justificados pela fé, Deus, pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai querido, tome em Tuas mãos cada vida agora. Livra-nos desta peste, livra-nos deste mal, Senhor. Como Jesus orou lá em Mateus 6, livra-nos do mal. Pai, que o sangue de Jesus cubra a nossa casa, cubra a nossa família. Nos guarde de todo mal, Deus. Abençoa, meu Deus, aqueles que foram contaminados. Restaure sua saúde. Abençoa os governos, ó Pai. Abençoa o nosso presidente. Pai, abençoa o nosso presidente, os ministros, dê sabedoria. Abençoa o nosso governador, o nosso prefeito. Ó Deus. Abençoa, Deus, lá o presidente de Portugal, o presidente dos Estados Unidos. Senhor, nós só temos a Te pedir. A Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu oro nessa noite para que o Senhor mostre a Sua graça, Pai. Derrame a Tua graça sobre a nossa vida. Se temos achado graça diante de Ti, Pai, livra-nos do mal, Jesus. Guarda a nossa casa, abençoe a economia do nosso país. Senhor, manda o recurso, Senhor Deus. Manda o recurso. Pai, nos dê saúde, vontade de ler a palavra e viver e praticar como homem prudente. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós Te clamamos. Aleluia. Aleluia. E os brasileiros, das famílias que não conseguiram voltar, que uma porta venha se abrir em nome de Jesus, para que eles voltem para suas casas, suas famílias, na santa paz. Em nome de Jesus. Quem que fala isso? Carmélia, né? Queridos, quero convidar você para amanhã. Nós estamos aqui também novamente
a partir das 7h30 da noite aqui no Brasil, né? Lá em Açores, né? 2 horas a mais, e eu acho que em Orlando 1 hora a menos. Estamos aqui no nosso culto de oração. Eu quero que você participe. Convide mais pessoas, convide aquelas pessoas que estão enfermas. E nós vamos à cura, e Deus vai curar imediatamente, instantaneamente Deus vai curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convide pessoas. Nós estamos amanhã jejuando. Eu quero convidar você para estar jejuando comigo amanhã, entregando a nossa vida no altar do Senhor. Aí quando for 7h30 da noite, estamos aqui pelo Insta, mandando fogo no capeta e acreditando aqui na sua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz. Um abraço aí para a irmã Daizinha, né, a Liduína, que acabou de entrar aqui pelo Face. Tá bom? Nós já estamos terminando essa live. Deixa aí o seu comentário, compartilha, tá bom? Curte aqui com a gente, tá? Se você quiser me seguir aí no Instagram, fique à vontade, pode me seguir, tá certo? Em nome de Jesus. Valeu, um abraço, lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Tchau, gente. Dá só um tchau aí no Instagram aí, umas cenas aí, tá bom? No Face aqui também. Tchau, querido, tchau. Até amanhã. Quem vai estar comigo aqui amanhã? Quem vai estar comigo aqui amanhã? Quero ver aí. Quero ver a nossa audiência aumentando. Quem vai estar comigo aqui amanhã? Orando aí. Mandando fogo no capeta. Aqui no Facebook. Quem vai estar comigo aí, Zinho? Vai dizendo os nomes aí de quem vai estar comigo aí. Com a gente. Né, também. Thaísa. Deixa salvar a live. Como é que a gente deixa salvo, Gabi? No Face aqui. Como é que a gente deixa salvo aqui? Amém. Varildo, um abração aí, querido. Ó, a gente vai junto, hein? Em breve, em nome de Jesus. Eu vou passar um novo aí em Orlando, tá? Miami, mas um novo passar aí em Orlando. Em nome de Jesus, tá bom? Johanna lá em Portugal, né? Johanna, cadê Johanna? Não tô vendo. Entrou pelo Face ou no Insta? Johanna, querida, um abração aí, querida. Tá bom? Johanna, paz. Johanna, agora essa live. Se você perdeu, você busca aí nos stories, né? Tá certo? A Leonor pede para no Instagram também deixar salva a live. Vamos deixar assim. Valeu, gente. Até amanhã. Um beijão aí no coração de todos. Lembrando que Deus é bom, não é momento de pânico não, tá? A Bíblia diz o que? Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos alegrai-vos no Senhor, né? Em inglês, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. May God bless you and your family in the Jesus. Bye bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Forte abraço aí pra todo mundo. Tchau, amanhã, 19h30, Fortaleza, tá bom? Disse que ia mandar um número. Ok, Arito, estou aguardando aí, querido. Quem tá pensando, Arito, passar o 31 lá no parque. Se você fizer um convite, já pra tua casa aí também. Em nome de Jesus. Gabi, vamos deixar aqui. Vamos lá. Encerrar o vídeo ao vivo no Face.